Bem-vindos ao nosso podcast de literatura. Hoje temos a honra de receber Osvan Costa, um artista multifacetado, poeta, ator, compositor, produtor cultural e engenheiro. Nascido em São Gonçalo dos Campos, no Recôncavo Baiano, Osvan trilhou uma jornada que o levou do sertão ao Rio de Janeiro, onde retomou a escrita e atuação após 20 anos dedicados à engenharia e à gestão. Sua trajetória é marcada por um profundo compromisso com a arte popular e um olhar sensível para a humanidade em suas múltiplas expressões. Em 2016, Osvan deu seus primeiros passos na literatura impressa, com a coletânea poética Fio de Contas, e desde então não parou mais. Seu mais recente livro, Bangalô, Água de Pote e Você, é uma celebração da reconexão com o humano, com a leveza e a esperança depois de tempos difíceis. Para abrir nossa conversa, compartilhe o poema Leve, que captura o espírito de sua obra. O mundo capota do lado de fora, da janela azul. O país não mais amanhece, esperando o caos do dia, para seguir aquela rotina de cercados, embora as verdades continuem sendo editadas ao pendor de bastiões verdes e amarelos. Observe. Não sei se a normalidade me faz menos indignado. Não sei se teu sorriso discreto me derrete o peso da mão. Só sei que estou leve, e assim eu sonho, e assim escrevo mais. Bastou um outono na cidade linda, da água gelada, da casa no pé, do morro de pedra. Não sei, acho que sim. Agora rio mais. No episódio de hoje, mergulharemos em sua vida, sua obra e vamos explorar como o autor transforma experiências vividas em poesia, e falaremos mais sobre as suas inspirações. Venha conosco explorar o universo poético de Osvan Costa. Osvan, você tem uma trajetória multifacetada, passando por engenharia, atuação, poesia e produção cultural. Como foi essa jornada e o que te levou de volta à escrita depois de 20 anos? Sim, a minha trajetória, como vocês mesmos perguntam, é multifacetada. Mas eu devo dizer que não foi uma coisa que eu planejei, não foi planejado. Eu, desde muito cedo, desde criança, eu tinha um gosto especial por tudo que era ligado à arte e cultura. E sempre tinha algum trabalho envolvido isso, nada profissional, claro. Eu sou nasci no final da década de 60. E onde eu morava, que era no interior, a possibilidade da arte não era muito fácil e não era, na verdade, nenhuma possibilidade, só pelo gosto mesmo. Então eu tive que escolher uma profissão. E foi a engenharia civil. Eu comecei pela engenharia civil. Me formei em engenharia civil, depois fui para a engenharia de petróleo, fazendo mestrado, pós-graduação nessas áreas. Passei 20 anos trabalhando como engenheiro. E, num determinado momento, ainda trabalhando na engenharia, eu comecei a voltar a pensar em alguma coisa de arte, teatro e tal. Escrevia, sempre escrevi, mas a escrita necessita tempo. Aliás, tudo que é relativo à arte necessita de tempo. E não é só o tempo de maturar, de você se aperfeiçoar, mas do tempo como disponibilidade, como tempo livre. Isso eu não tinha, porque eu morava no Rio de Janeiro, minha vida profissional foi toda no Rio de Janeiro, e foi muito focado no trabalho, né? A gente tinha que sobreviver. E não tinha tempo disponível para parar, escrever, pensar em teatro, outra coisa qualquer ligada à arte. Quando essa oportunidade apareceu e que eu resolvi ter um tempo, tirar um tempo sabático, para depois voltar para o trabalho, a arte me tomou de novo. Foi praticamente um chamado. Eu não tinha planejado. E foi acontecendo até o ponto que eu achei que não tinha mais como voltar para o mundo corporativo. E aí veio o teatro de vez, de roldão mesmo, veio a poesia, veio tudo ligado à arte. E é por isso. Então, é uma coisa que eu digo assim, eu não recomendo que se jogue da maneira como eu me joguei. Há de se ter um planejamento, pelo menos, né, hoje em dia não dá para a gente facilitar, brincar. A gente, né, o mundo anda tão rápido, é tudo tão ligeiro, que em 2 anos tudo pode acontecer para o bem ou para o mal. Então há de se ter um planejamento, mas no meu caso não foi um planejamento, eu não planejei. Mas é claro que eu tinha um fundo de reserva que me garantia eu tomar essas decisões e seguir em frente. Como a mudança para o Rio de Janeiro influenciou sua arte e a forma como você encara a escrita e o palco?
Eu fui para o Rio de Janeiro para estudar. Eu havia acabado de me graduar em engenharia civil na Bahia e fui para o Rio de Janeiro para fazer mestrado em engenharia. E o foco no tempo que eu fui fazer mestrado era terminar o mestrado, começar a trabalhar. E foi assim que aconteceu. Minha vida profissional toda se desenrolou no Rio de Janeiro. Eu passei mais da metade da minha vida morando no Rio de Janeiro. Mas também o Rio de Janeiro me fundou como artista. Quando eu parei um tempo, nesse tempo sabático, eu já estava um pouco envolvido com arte no Rio de Janeiro. É claro que a Bahia, ela me deu reggae com passo, como fala Gilberto Gil, porque todo o olhar estético, todo o apuro, foi na Bahia, aconteceu na Bahia, eu já tinha isso. Mas eu tinha que escolher uma profissão e trabalhar, e foi na engenharia. Durante esse tempo do sabático, o Rio de Janeiro é que me chamou mais para a questão da arte. É claro, um centro grande, uma das maiores cidades do Brasil, com a vida cultural efervescente, teatro, música, shows, cinema, saraus, enfim. Então, o teatro se desenvolveu mais em mim por conta do Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro que eu tive contato com a Minha Idade, com o Grupo Tá Na Rua, onde eu me formei como ator. Na verdade, eu me fundei, ou refundei, como artista no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro proporcionou isso. Eu não sei se eu tivesse ficado na Bahia, se eu de fato seguiria por esse caminho, embora na Bahia também seja um centro forte, cultural, efervescente. Eu já estava envolvido antes de ir para o Rio de Janeiro, mas eu parei, eu não segui profissionalmente. O profissionalmente dentro da arte aconteceu no Rio de Janeiro, tanto para a poesia quanto para o teatro. E a poesia, a escrita no Rio de Janeiro, eu preciso de estar perto de gente, eu preciso de estar perto de movimentos culturais, de muitas obras, de ler, de ver filme, de ir a show para produzir o que eu escrevo. Eu preciso do contato. E nisso o Rio foi fundamental. É por isso que eu costumo dizer, eu me refundei como artista no Rio de Janeiro. Bangalô, Água de Pote e Você foi lançado após momentos de grande turbulência no mundo. Você menciona que o livro é leve e esperançoso, quase como uma reconquista da humanidade. Como foi o processo de criação dessa obra? Bangalô, Água de Pote e Você é o meu segundo livro editado. Eu vinha de um livro que se chamava Minha Arma Dispara a Poesia, que foi escrito entre 2018 e 2019, num momento muito ruim para o Brasil como nação, né? E para artista, para a cultura, foi um momento muito conturbado. E esse meu primeiro livro reflete isso, a desesperança, a mão estava pesada e precisava falar isso, porque eu também tenho uma veia muito do social, né, do político e da política, dos anseios sociais. Isso me toca bastante. E o primeiro livro foi sobre isso. O segundo, que é o Bangalô, ele veio depois da pandemia, né? E da gente ter ficado isolado, sem o contato. E o contato para mim é muito importante. Eu estava na Bahia já e num determinado momento eu resolvi, quando pôde, né, quando a gente pôde sair, circular, eu voltei ao Rio de Janeiro para rever amigos, para rever a cidade que eu gosto, pra caramba também. E isso serviu de gatilho, foi inspiração de ver o sorriso de volta às bocas, não só a minha, como a das pessoas que me são próximas. Era um outro clima já, uma vontade de viver. Eu fui no outono no Rio de Janeiro, que é a estação que eu mais gosto, os dias são lindos, uma luminosidade fantástica, temperatura agradável. Tudo isso contribuiu para que eu tivesse vontade de escrever de uma maneira bem mais leve, bem mais amorosa, bem mais humana. É por isso que eu falo, a humanidade de volta para a gente, né? E foi daí que nasceu Bangalô. Foi praticamente produzido num jorro. Eu me lembro que os 15 primeiros poemas que eu escrevi praticamente permaneceram no livro, né? Nessa estadia e nesse retorno para a Bahia também, para formatar o livro. Foi um processo rápido. Eu não pensei que fosse tão rápido, porque eu não tinha esse hábito de ter um processo tão rápido assim.
mas era necessidade, né? O clima bom, a leveza, né? Por isso que saiu Bangalô, Água de Pote e Você. Em alguns poemas, podemos sentir a presença do sertão, da simplicidade e do aconchego. Como suas origens em São Gonçalo dos Campos e sua vivência no recôncavo baiano influenciaram seu trabalho? Eu sou do interior, eu sou de uma cidade do interior do Recôncavo Baiano, São Gonçalo dos Campos. Uma cidade cheia de árvores, que eu adoro, cheia de praças. É uma cidade que é reconhecida como a cidade Jardim do Recôncavo. Clima agradável, tudo aquilo que é o Recôncavo, né? Aquela interseção Mata Atlântica, ainda aí com a influência da Baía de Todos os Santos, né? E todo o meu olhar estético, o meu olhar que volta para a arte, vem daí. Vem da criança do interior. A gente tinha oportunidade de brincar ao ar livre, solto nas ruas, nas praças, correndo para lá e para cá, os vizinhos, né? As comadres e os compadres nas portas das casas, na calçada, conversando no final de tarde. Todo esse lado lúdico vem daí. Então a minha formação estética é da Bahia, é desse período que permanece, porque isso continua quando... Imagina que a gente é criança no interior, a gente não tem possibilidade, não tinha possibilidade de ir ao cinema, ao teatro, porque essas coisas não chegavam, não tinha na cidade. Então você cresce num ambiente que você cria muito, imagina muito, inventa muito. Isso é fundamental para a criança daquele momento e para o adulto que vem depois. Isso é de uma fertilidade incrível, principalmente para as artes. Então, neste sentido aí, ter nascido no interior e ter nascido numa cidade do Recôncavo Baiano faz toda a diferença no meu caso. Eu não seria o artista que sou se não tivesse esse alicerce, esse chão, né? Eu escrevo com imagens, porque a gente, quando é criança, que a gente não tem muita coisa por perto, né? Não tem casa de show, não tem teatro, tudo, a gente cria, a gente imagina, a gente vê as coisas assim. E a gente quer projetar isso e acaba projetando para a vida toda. Ainda sobre o livro, ele está dividido em 3 temas. Você pode falar um pouco sobre a escolha desses temas? Bangalô, Água de Pote e Você? O que cada um representa para você? O livro está dividido em 3 partes, digamos assim. Eu nunca fui bom para dar título em livros assim, é uma dificuldade, porque formatar a ideia, como é que a gente junta. É a mesma coisa de você fazer um álbum de músicas, né? E eu que também sou ligado à música, como é que a gente faz esse conceito e tal. Dos primeiros poemas surgidos depois da pandemia e essa viagem ao Rio de Janeiro, eu fui escrevendo e fui vendo que tinha um encaminhamento, tinha uma direção. E quando eu comecei a ler esses poemas, né, a gente escreve, tem um distanciamento, pega de novo e lê, eu vi umas 3 vertentes. Então, Bangalô é o cantinho que todo mundo quer ter, o seu lugar preferido, o seu lugar de aconchego, de paz, de tranquilidade, que você quer dividir com quem você gosta, com quem você ama, né? E depois da pandemia, então, todo mundo queria ter seu cantinho, né? Muita gente foi para o interior para ter um novo cantinho, e aconteceu comigo também. Água de Pote é o frescor, é o alimentar-se do bom e das coisas boas, né? Água de Pote como alento, como tranquilidade. Quando a gente fala em água de pote, a gente sempre remete ao momento que a gente para e reenergiza o corpo com água fresca. Água de pote ou água de moringa tem esse, né? Está no barro, é o se reconectar de novo com a natureza, estar próximo à natureza, ao seu chão, que é um chão de cada um, é um chão particular de cada um. Isso é água de pote. Você é a companhia, é estar junto de quem você gosta, de quem você ama, é querer compartilhar das mesmas coisas, dos mesmos ideais. Você é a companhia. Então eu costumo dizer, o que a gente precisa na vida? Das coisas mais simples, de um cantinho, né? Poder se alimentar, estar em contato com a natureza e de uma boa companhia. É isso que representa essas 3 partes do livro, é isso que me representa também naquele momento e nesse momento atual que ainda permanece essa vibe aí desse livro.
Sua escrita transita entre poesia, crônica e letra de música. Como você define sua poética e suas inspirações? Olha, eu costumo dizer que a poesia não é só o verbo, não é só escrever. Antes de tudo, é um ver poético, é um ser poético. Então a minha maneira de encarar a vida é essa, é poética. Eu só fui me dar conta disso depois de muito tempo. E isso tem muito a ver com a criança que eu fui, de onde eu vim, né? Como eu estava falando anteriormente, da inventividade, da ludicidade, da criatividade de uma criança do interior. Então, antes de qualquer coisa é o ver, é como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo. Eu fui uma criança e ainda sou um adulto que ouvi muito rádio. E o rádio foi fundamental para mim, porque foi através do rádio que eu tive contato com os grandes letristas e poetas da música popular brasileira. Então, as minhas referências, quando eu não tinha livro nem nada, eram os grandes autores, que eram grandes poetas. Se a gente pega, vamos lá, Novos Baianos, foi Moraes Moreira, Galvão, que era o poeta do grupo, as letras. Se você pegar Tropicalismo, é Gal, Gil, Capinã, Torquato Neto, o Ali Salomão, poeta que eu admiro bastante e que é uma influência grande para mim. Dorival Caymmi, as canções na simplicidade das letras do Caymmi, da poesia do Caymmi. É o caminho que eu sempre busquei, é ser tudo na simplicidade. Então, a minha escrita é por aí também. E depois eu fui conhecendo mais a fundo outros poetas, outros escritores. Eu gosto muito do Leminski, porque escreve poemas curtos, eu também gosto de poemas curtos. A influência também de poetas que escreveram para o teatro, como Brecht, Guarnieri, né? Os poetas da luta, da poesia social, Ferreira Goulart. Eu sou apaixonado por Ferreira Goulart. Sempre quando eu leio, eu me vejo ali. Eu também, nesse momento que ele escreveu, eu poderia estar escrevendo isso. É claro que eu não quero me comparar à genialidade dele, mas as causas, né? Isso tudo faz parte da minha escrita, da minha poética também. O que eu leio, né, o que eu vejo, o que me influencia, que acaba gerando a vontade de também fazer, de também criar. Quais foram os autores, músicos ou obras que mais influenciaram o seu estilo e a sua visão de mundo? Então, eu fui muito influenciado por letristas e poetas, autores da música popular brasileira, como eu citei antes, né? Todos aqueles que eu falei me influenciaram muito, né? Porque a gente pega as letras das canções, são obras-primas, né? O Ali Salomão, que é um poeta baiano, eu quando via, eu estou falando ver mesmo, na televisão e tal, aquela figura agitada, verborrágica, aquilo ali me fascinava. Me segura que eu vou dar um troço, um livro dele, assim, é uma coisa assim que eu lia, meu Deus, eu quero escrever isso aí também. E as questões que me mobilizavam muito, que eu fui do movimento estudantil, eram as questões sociais. Então, a poesia social do Drummond, quando eu lia, aquilo me tocava profundamente. Dava vontade de escrever aquelas coisas também, sabe? Eu já falei do Ferreira Goulart também, né? Então, é engraçado porque o sarrafo é muito alto dessas pessoas que eu estou falando, né? São pessoas consagradas, artistas, poetas consagrados. Mas é justamente por a gente ter essas referências que a gente se firma como artista, seja no teatro, seja na música, seja na escrita. Então essas foram as minhas influências. A questão da música popular, do rádio e essa diversidade que nessa época, que 80, né? Na minha adolescência, juventude, 80 para 90, eu acho que eu vou até além. Antes, 70, a minha infância, década de 70, onde eu via Moraes Moreira, Novos Baianos, a gente via no rádio isso. Tinha essa possibilidade da diversidade das composições que a gente via no rádio, né? E isso tudo me influenciou. Eu sou muito voltado à música por conta disso, por conta do rádio, né? Dessa época que a gente ouvia. E eu sempre fui muito ligado nisso. E a partir do momento que eu comecei a ter contato com obras,
veio a coisa mais densa também, né? Acho que a gente na Bahia, a gente sempre começa a ler Jorge Amado, né? A literatura do Jorge Amado. E aí vai buscando outros autores nacionais, como foi chegar a Ferreira Goulart, por exemplo, né? Foi ligado a um movimento político muito grande, como o próprio Jorge Amado já tinha. Depois que eu fui para as artes cênicas, o Guarnieri, as obras dele, Plínio Marcos, obras fortes, densas, tudo aquilo que falava do país, do chão profundo, Guimarães Rosa, isso tudo são referências. Eu sou muito ligado aos clássicos. E o que é clássico não é por acaso, não é à toa que a gente chama de clássico. Então essas são as minhas referências e minhas influências. Ao ler seus poemas, sentimos uma conexão profunda com o cotidiano e com a natureza. Como é o seu processo criativo? De onde vêm as suas ideias para compor essas imagens tão vividas? É verdade, tem essa ligação muito com a natureza. Embora eu não consiga escrever, como é que eu posso dizer? A gente nas artes plásticas, né, tem a natureza morta, a natureza ali. Eu não sei estar no campo e escrever. Eu preciso do contato, de estar perto, de ver as coisas acontecendo. Eu gosto de observar, de ver, de como é que aquelas pessoas estão, do que elas conversam. Eu preciso ler muita coisa, eu preciso ver muito teatro, eu preciso ir a muito show, eu preciso ouvir muita música, porque isso é que me retroalimenta. Se eu estou parado, sem fazer nada, porque a gente tem esses hiatos às vezes, pego um bom livro, pego um bom álbum musical, vou a um bom show, vejo um bom filme. Isso desperta, é uma fagulha grande para mim. Então, eu estou no campo, estou tranquilo, mas eu preciso ir nos grandes centros, nas grandes movimentações, ver o que outros artistas estão fazendo para me retroalimentar. Eu não sou aquela pessoa que, sabe, está no cantinho, olha para o céu, olha para a árvore e... pode até acontecer. Não é o comum para mim. Eu preciso estar nesses contatos, eu preciso ver as coisas acontecendo. É assim que funciona para mim. E é interessante essa observação de que passa uma coisa de natureza, tal, da tranquilidade, que eu acho que é o ver poético que eu estava falando, é como a gente encara a vida, como a gente vê, né, como a gente se coloca no mundo, que nem a ver pelo fato de ter sido uma criança que nasceu no interior da Bahia, do Recôncavo Baiano, que não era perto do mar, um portal entre mar e sertão. Eu acho que esse é o caminho, e eu preciso dessas referências para produzir. Ao ler seus poemas, sentimos uma conexão profunda com o cotidiano e com a natureza. Como é o seu processo criativo? De onde vêm as suas ideias para compor essas imagens tão vividas? É verdade, tem essa ligação muito com a natureza. Embora eu não consiga escrever, como é que eu posso dizer? A gente nas artes plásticas, né, tem a natureza morta, a natureza ali. Eu não sei estar no campo e escrever. Eu preciso do contato, de estar perto, de ver as coisas acontecendo. Eu gosto de observar, de ver, de como é que aquelas pessoas estão, do que elas conversam. Eu preciso ler muita coisa, eu preciso ver muito teatro, eu preciso ir a muito show, eu preciso ouvir muita música, porque isso é que me retroalimenta. Se eu estou parado, sem fazer nada, porque a gente tem esses hiatos às vezes, pego um bom livro, pego um bom álbum musical, vou a um bom show, vejo um bom filme. Isso desperta, é uma fagulha grande para mim. Então, eu estou no campo, estou tranquilo, mas eu preciso ir nos grandes centros, nas grandes movimentações, ver o que outros artistas estão fazendo para me retroalimentar. Eu não sou aquela pessoa que, sabe, está no cantinho, olha para o céu, olha para a árvore e... pode até acontecer. Não é o comum para mim. Eu preciso estar
nesses contatos, eu preciso ver as coisas acontecendo. É assim que funciona para mim. E é interessante essa observação de que passa uma coisa de natureza, tal, da tranquilidade, que eu acho que é o ver poético que eu estava falando, é como a gente encara a vida, como a gente vê, né, como a gente se coloca no mundo, que tem a ver pelo fato de ter sido uma criança que nasceu no interior da Bahia, do Recôncavo Baiano, que não era perto do mar, um portal entre mar e sertão. Eu acho que esse é o caminho, e eu preciso dessas referências para produzir. Em tempos de redes sociais, o poeta se conecta com o leitor de uma forma mais direta e imediata. Como você enxerga essa conexão? Você acredita que as redes impactam no seu processo de escrita? Hoje em dia é muito importante que qualquer artista esteja inserido no mundo virtual, nas redes sociais, né? O artista independente, principalmente, é um meio, é um elo forte de contato com o seu público. Nenhum artista hoje em dia pode prescindir desta ferramenta e desta possibilidade. Agora, as redes sociais, elas não pautam a minha maneira de escrever o que eu escrevo. É independente. Ali é realmente um meio de colocar, um meio de estar em contato com o público, com o seu leitor, enfim. Mas ela não diz o que eu devo escrever, o que eu não devo escrever. Em nenhum momento eu penso, eu posso colocar isso, eu vou colocar isso, vou perder seguidor, e não. O que eu coloco ali, o que eu escrevo nas redes, o que eu coloco nos livros, é o que eu acho necessário e o momento de se colocar. Não pauto a minha vida por rede social, isso aí nunca foi. E não uso filtros. Podem ser os filtros estéticos ou podem ser os filtros convenientes do momento. Não. Quando a gente escreve, a gente tem que ter consciência do que se está escrevendo, do que se quer falar. Não é muito pela questão do calor do momento, que as redes têm muito isso, né? Hoje você pensa uma coisa, amanhã você já mudou, pode ser cancelado. Não. Tem que ter o ônus e o bônus também de ser artista, né? Então, sim, as redes sociais são importantes, é imprescindível hoje em dia, mas ela não pauta o meu ser artístico. E nem a minha vida particular também, né? Você criou o @eupoesio no Instagram e no Facebook para compartilhar com a galera os seus textos. Como tem sido a resposta do público? Eu comecei a pensar em escrever livro por conta das redes sociais, porque eu escrevia as minhas coisas, guardava, principalmente na época que eu trabalhava. A gente começa a escrever, depois o compromisso chama, você para e não volta, não pega aquilo. Eu deixava sempre guardado algumas coisas. Depois de muito tempo que eu peguei, eu falei, caramba, eu escrevi isso. Como eu escrevi isso? Em que momento? Como eu consegui escrever? É interessante isso. Eu criei, eu não sou muito adepto eu não era, né, muito adepto das redes sociais, eu não tinha rede social. Uma amiga minha que era ligada à produção artística, que ela falou, você é um cara que tem que ter o Facebook, você tem que ter Instagram. E foi por conta dela que eu comecei a fazer. E aí eu vi que eu misturava muito. Eu falei, não, tem que ter uma coisa dedicada para eu colocar lá as coisas que eu escrevo. Primeiro, ter a coragem de mostrar em rede social o que você produz, o que você escreve. Isso foi um primeiro passo. E daí eu fiz o @eupoesio, onde ali eu só coloco os meus textos autorais. E comecei a colocar muito. E aí eu comecei a receber pedido eu me lembro, Plástico Bolha, jornal Plástico Bolha, tem um poema meu que rodou pra caramba. Que engraçado, eu estou falando isso no dia 20 de novembro da Consciência Negra, esse poema que se chama Bembé da Liberdade, que fala dessa temática, né, da questão da escravização no Rio de Janeiro e na Bahia, essa ponte que existe entre Bahia e Rio de Janeiro. Foi esse poema que na época mais rodou aí, muita gente me pediu. Então eu escrevi e comecei a postar, até que veio a vontade e a necessidade de publicar algum livro, né? Muita coisa que estava ali foi para o primeiro livro. E depois, quando a gente começa a participar de chamadas de poesia, de editais, a gente precisa de coisas inéditas, né?
Eu comecei a frear um pouquinho o que eu colocava ali no Instagram, porque eu precisava de coisa inédita para participar dos concursos, dos editais, e até mesmo para o livro, né? Mas tá lá. E o mais interessante é que o público que começou a acessar é um público bem mais jovem do que eu estava acostumado e do que eu estava esperando. E é assim até hoje. É um público bem mais jovem que está ali no @eupoesia. Eu confesso que eu tenho andado um pouquinho parado, justamente por conta dessa coisa do inédito, né? Mas de vez em quando eu coloco lá. E lá dá para ter uma ideia, né, do que é que eu escrevo, do que é que eu penso, da minha maneira de ver, de ver as coisas, o meu jeito poético de ver a vida. Agora a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre um poema específico do seu livro. Em um dos seus poemas, você fala sobre a liberdade e segurança em um relacionamento, descrevendo sensibilidades opostas. Você pode falar pra gente o que esse poema significa pra você? Olha, esse poema em específico se chama Comum de Dois. Se não me engano, acho que é sobre isso que vocês estão falando, né? Que é um poema, é uma experiência vivida. De fato, são individualidades que se complementam. E eu acho a coisa mais interessante quando pode rolar isso. A gente fala de um relacionamento, duas pessoas que pensam sempre a mesma coisa, estão na mesma sintonia, é importante, mas pode ficar monótono. Eu, particularmente, prefiro assim esse complemento. Então, tem horas que um é pé no chão, o outro é cabeça solta no ar. Essa dualidade é muito interessante. Claro que há de existir primeiro o consenso de ética e de caráter que forma a gente. Sem esta base, nada avança adiante. Partindo disso, eu acho que complementar um com o outro, com outra, que seja as suas características, as suas dualidades, é o mais interessante e é um equilíbrio bom e perfeito, porque cada uma sai de sua redoma particular, daquele grupinho que a gente já sabe que pensa e tudo mais, para se permitir, para se lançar na segurança de uma insegurança que se deseja conhecer. Então, esse poema fala disso. Comum, o que tem de comum entre dois, entre duas, é o que a gente cultiva e faz crescer. Agora, pensando nos futuros escritores, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando agora na escrita ou está tentando se reconectar com a sua essência artística? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: seja quem você é. Se a gente ainda é muito novo, a gente tem que começar a pensar em descobrir quem realmente a gente é. Quando a gente é o que se é, o que a gente nasceu para ser, tudo flui mais tranquilo até. Então, eu acho que é o primeiro caminho, a gente se permitir e deixar ser quem se é. Às vezes não é tarefa fácil, não. Às vezes você compra muita briga para levar o seu eu à frente, a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar. Eu acho que a gente alcança a tranquilidade quando a gente é mais certo da gente. Pode demorar algum tempo, porque a nossa vida é um eterno caminhar, né? É um aprendizado, na verdade. Mas a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem, né? Tem um poeta que fala, Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E o artista precisa de mais coragem ainda. Porque o que essa vida quer do artista é muito mais coragem do que o indivíduo só ter coragem. Ter coragem, meter as caras na frente. Só assim a gente pode alcançar essa tranquilidade, essa leveza que você está colocando aí. Eu acho que é através de muito autoconhecimento. A gente tem que correr atrás de se conhecer. Eu acho que essa é a grande receita. E bancar quem se é. Bancar quem se é. Ter coragem de bancar quem se é. Bangalô, Água de Pote Você é sobre reencontrar leveza.
Que conselho você daria para as pessoas que estão buscando essa mesma reconexão consigo mesma? Eu já falei que, no meu caso, eu preciso estar em contato com muitas outras obras, muitos outros artistas para produzir. Isso é uma referência importante para mim. Eu acho que, independente de ser poeta, de ser cantor, de ser artista plástico, o artista precisa estar atento ao que ele vê, com quem ele fala, com quem ele conversa, o que ele lê. É importante ler, principalmente para a escrita, ler autores diferentes. É importante estar estudando sempre, aprendendo sempre. A gente não para, o mundo não para, a gente não pode parar também. O artista principalmente. Então, se tem a possibilidade, vá às livrarias, mesmo que não possa comprar um livro, vá na livraria, passe um tempo, leia coisas, sem precisar comprar, né? Ouça boas músicas, vá a show, veja arte plástica, vá numa vernissage, vá num museu, vá no centro cultural, se permita, converse com pessoas. Eu tenho uma coisa que eu vivo falando o seguinte: ouça mais. Converse com pessoas mais experientes, mais velhas, são muitas histórias. Não feche o seu campo de visão, não use antolhos. Então é isso. Leia sempre, veja coisas boas sempre, ouça mais, estude. Não deixe de estudar. A vida é uma verdadeira vida de estudante para sempre. Osvan, existe algum novo projeto ou tema que você gostaria de explorar em obras futuras? Olha, tem já alguma coisa que eu estou pensando, sim. É muito incipiente ainda, é muito no início, mas estou começando. Vou guardando umas coisinhas aqui, algumas coisinhas ali, mas isso eu estou falando no campo da escrita, né, da poesia de algum livro. Mas é a coisa que é mais para frente ainda. Muito obrigada pela participação, Osvan. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast de literatura. Foi um privilégio mergulhar no universo poético de Osvan Costa, conhecendo suas histórias, inspirações e, claro, a sensibilidade que transborda de sua obra Bangalô, Água de Pote e Você. Agradecemos você, ouvinte, que nos acompanhou, e fica aqui o convite para explorar mais o trabalho do autor no perfil @eupoesia. E quem sabe se permitir um pouco de leveza e poesia em seu dia a dia. Este episódio foi produzido por Beatriz Casselli, Davi Natan, Fernanda Rossini, Júlia Fernanda e Luísa de Castro. Até a próxima e lembrem-se, a literatura é sempre um refúgio, um aconchego e um caminho para novas descobertas.